Amados irmãos e irmãs, eu estou na presença de vocês para poder anunciar para vocês que Jesus Cristo está lá do alto, Ele está olhando para você, Ele está querendo que você volte para Ele e se arrepende e deixa a Babilônia para um lado, porque toda aquela pessoa que ele chegar e encontrar dentro da Babilônia, ele vai desprezar. Sabe por quê? Porque o anjo anunciou assim: caiu a grande cidade, a grande Babilônia e a grande cidade. Ai dos moradores e das gerações que ficaram por último. Ele diz assim: ela se tornou moradia, esconderijo de demônios e esconderijo de espírito, todas as espécies de árvore impura e moradia de demônios. Ele diz: povo meu, sai dela, sai dela. Então, meus amados, vamos prestar bem, ele diz assim: sai dela, para que vós não seja participante das pragas que eu jogar sobre ela. Amém? Vamos prestar atenção, meus amados. A humanidade está brincando com o pecado, e o pecado é a Babilônia, compreendeu? Está brincando com o pecado, mas toda a praga que Deus jogar na terra, aquele que estiver participando da Babilônia, que é o pecado, ele vai ser participante também das pragas que Deus jogar sobre a terra. Amém? Então vamos sair fora dela, meus amados. Vamos sair fora dela, porque quando Deus voltar para fazer uma separação, ou se fazer o seu chamamento, que você morrer, que como todos nós morremos de um por um, não morremos todos iguais, cada dia um morre, é o chamamento, e você estiver na Babilônia, usando das coisas da Babilônia, você pode ser um pregador, você pode ser um dono de 3.000 igrejas, de 20.000 ovelhas, compreendeu? Que você vai ficar. Compreendeu? Porque você está pregando a palavra da verdade de Deus, mas está usando a Babilônia. E da Babilônia Deus só vai mandar praga de calamidade sobre elas. Amém? Então por isso que nós temos que afastar fora da Babilônia e deixar de falsear o evangelho de Deus. Porque Jesus diz assim: os céus e a terra passaram, mas minhas palavras não passaram. Ele diz assim que nem um jota da lei, nem um pingo da lei será tirada. Aquele que violar um pingo da lei, aumentar ou diminuir, será chamado menor no reino do Pai dele. Amém? Vamos prestar bem atenção, que não adianta nós tirar galho. Ah, mas o cara é pastor de muitas ovelhas. Não, isso aí não julga não. Isso aí não julga não. O que julga é você ser reto no mandamento de Jesus Cristo. Compreendeu? Porque se você não for reto e você tirar galho e pouco novos costumes dentro da igreja, você vai ficar de fora. Você vai ficar de fora, porque você não é mais que Jesus, porque Jesus é o Filho único de Deus. Ele veio e deu um decreto. Ele dizia assim: filhinhos, eu vos dou um novo mandamento. Amais uns aos outros como eu vos tenho amado. Permaneça em mim, que eu também permanecerei em vós. Então, se nós não permanecer em Jesus de verdade, se nós tirar galho no mandamento de Jesus, nós não estamos permanecendo nele. Nós estamos falando nele, mas nós não somos prevalentemente sobre Jesus, porque nós não estamos unidos nele. Porque para unir nele, nós temos que ser firme no que ele nos mandou. Que ele diz assim, ó: se eu não tivesse vindo e anunciado e feito grandes milagres em vosso meio, como eu fiz, ele diz: vos teria desculpa por vossos pecados. Como eu vim, anunciei e fiz diversos milagres, agora vós não terás desculpa por vossos pecados. Então, meus amados, não adianta nós pensarmos: mas Jesus nos salvou. Ele salvou aquele que respeitar o decreto dele, porque ele é um grande rei. Porque Jesus é um grande rei. Quem é rei da terra poder imitar com o poder de Jesus Cristo? Jamais, compreendeu? Não tem rei aqui na terra que possa imitar. Vocês já lembram que naquela época, antes de Jesus vir ao mundo, no Testamento Velho, o rei Nabucodonosor era o rei, aquele rei da Babilônia. Ele era um rei muito perverso, ele era rei dos outros reis. Ele matava o rei que ele queria, ele prendia o rei que ele queria. Ele era perverso, aquele rei. E um dia ele estava no passeio do palácio dele,
falando assim: eis a grande Babilônia, olha, tudo foi construído pelo meu poder. A Bíblia diz que Deus agitou tanto com ele, dele comparar um pecador e ter poder. Deus mandou um anjo arrebatar ele para o campo na hora. Aquele homem foi jogado no campo, criou pelo de animal, aquele homem criou unha de bichos, ele criou os cabelos dele, criou asas de bicho, e ele pastou 7 tempos comendo capim. Veja aquele rei que era o rei dos reis da terra, fazia o que ele queria, ser dominado para comer capim e tomar o sereno na cacunda. Então é por isso que eu falo para vocês, aqui na terra não existe um rei que possa semelhar com o rei lá do céu, que é Deus. Nós temos que respeitar as coisas divinas, porque se não respeitar, põe para comer capim, compreendeu? Vamos ter mais respeito com Deus, viu, meus amados? Vamos respeitar o que ele mandou, o Filho único dele, e deu uma nova doutrina. Ele falou: vos dou um novo mandamento, amai uns aos outros, como eu vos tenho amado. E a humanidade está trabalhando até nas igrejas para ganhar dinheiro, para enricar, para ficar bilionário, para ser famoso. E todo aquele que tiver fama vai ficar para trás. Porque Jesus, quando ele veio ao mundo, ele passou por fora de todos os doutores da lei. A igreja que tinha construído no nome do pai dele, que Salomão tinha construído, Deus tinha consagrado aquela igreja, tinha como dele, mas eles violaram a consagração daquela igreja. Então Jesus não veio na igreja, ele veio num curral de animal. Vê que Jesus nasceu numa manjedoura ali aonde só tinha animal, estrume de animais. E tendo a igreja e os doutores da lei, Deus não mandou Jesus no intermédio daqueles doutores. Por quê? Estavam na igreja que foi construída em nome de Deus, o templo de oração, mas eles eram engrandecidos, eles eram imperiosos. Eles viviam por salário do rei Herodes. Amém? Então eles não estavam pelo salário de Deus, estavam pelo salário de Herodes, de política, compreendeu? Então, meus amados, vamos prestar bem atenção, que Jesus veio o homem mais simples que existia. Por quê? Para dar exemplo e tirar o império da humanidade. Jesus não correu atrás de nenhuma pessoa bilionária. Aquela pessoa que com Zequeu era bilionário de rico, se ele quis que Jesus falasse com ele, eu teve que ir para a beira da estrada, subiu naquela figueira braba, ele era de baixa estatura, para ver se ele conhecia Jesus, ao menos de longe, porque Jesus não procurava a casa de ninguém rico para ele ir, a não ser que chamasse ele para ir lá. Se não chamasse, Jesus não ia. Amém? Vamos prestar bem atenção nisso aí. Aquele homem, Jesus, quando Jesus foi passando por baixo daquela figueira, pensou que Jesus não ia ver ele. Jesus falou: Zequeu, desce daí, hoje eu vou jantar na sua casa. Jesus viu que aquele homem desejaria ver ele. Então aí ele desceu depressa naquela maior alegria. Aquele homem era um bilionário de rico. Então quando ele chegou na casa dele, falou: Senhor, prostou na frente de Jesus, falou: Senhor, repartirei os meus bens com os pobres, e se eu tiver defraudado mais alguém, eu restituirei o quadruplo, Senhor. Aí Jesus olhou para aquela multidão que estava ao redor dele e disse: em verdade, hoje a salvação entrou nessa casa. O Filho do Homem veio para buscar aquele que estava perdido. Está vendo, meus amados? Vamos prestar bem atenção à palavra que Jesus falou. Quando aquele homem abriu o coração para repartir o que ele tinha com os pobres, para matar a fome dos pobres, Jesus falou: em verdade vos digo, hoje a salvação entrou nessa casa. O Filho do Homem veio para buscar aquele que estava perdido. Está vendo? Mas se você estiver preso com a riqueza, você não entra lá nos céus não, porque Jesus não prometeu. Viu? Você não entra lá não, você pode pregar o evangelho, o que você quer. Outra que Paulo falou que pregar o evangelho não é sinal de salvação, é obrigação do homem e da mulher. Amém? Sinal de salvação é nós fazer obras com nossos irmãos. Ah, mas nós não somos salvos por obra, que a obra é na lei. Não. Tiago, segundo a epístola de Tiago, ele diz assim: mesmo que eu dou meu corpo para dar queimado, para ser queimado, se eu não tiver caridade, nada valeria. Mesmo que eu falasse na linguagem dos anjos, se eu não tiver caridade, de nada valeria. Ele diz assim: você vem com a fé e eu vou com a obra. Ele diz: a fé sem a obra é morta. Amém? Isso aí é Testamento Novo, não é lá no Velho não. Nós somos julgados pela graça, mas na graça tem essa passagem que o apóstolo Tiago nos anunciou. Mesmo que ele dá o corpo dele para ser queimado, sem caridade nada valeria. Mesmo que eu falasse na linguagem dos anjos,
nada valeria sem a caridade. Ele diz, você vem com a fé e eu vou com as obras. A fé sem a obra é morta. Amém? Então essa é a garantia que Deus quer da salvação das nossas almas. Para ser imitador do próprio Jesus, que Jesus alimentava toda a humanidade da terra com a parte espiritual e também na parte carnal. Glória, glória, aleluia. Receba aí, meu amado, essa pregação que eu estou meditando para vocês. Sei que quase todo mundo conhece o Evangelho, mas é pelas metades. Compreendeu? Conhece, mas é pelas metades. Se vocês conhecessem o Evangelho verdadeiramente, do começo ao fim, vocês não fazeriam do tipo que vocês estão fazendo. Glória, glória. Lembra do CD que eu vou mandar de presente para vocês regravar aí.